O nosso roteiro bíblico de hoje está na quinta estação e nós vamos para o terceiro livro da Bíblia, que é o Levítico. Levítico, que é o livro dos assuntos do altar. E embora o livro se detenha sobre as responsabilidades dos levitas, são muito mais significativas as instruções dadas aos sacerdotes de como devem ajudar o povo a cultuar a Deus e viver vida santa, como o trabalho do pastor nos nossos dias. É um livro fechado para quem não possui a chave divina, isto é, Jesus Cristo, a quem encontramos em todos os aspectos de seu sacrifício e sacerdócio. Para o cristão, existe um único sacrifício oferecido de uma vez por todas, plenamente suficiente. Mas, ao descrevê-lo em todas as suas diferentes características, o Espírito de Deus nos dá várias figuras complementares umas às outras. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por ser o nosso modelo em quem devemos mirar, imitar e praticar suas obras. Por nós te entregaste como Cordeiro de Deus. Com tua santidade e amor me mostras como viver e amar. Oh, aleluia, santo é o Senhor. Por isso te rendo louvores, honras e glórias, pois fazes resplandecer tua glória em mim. Fala conosco nessa palavra de hoje, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Levítico capítulo 1, vamos ler os versículos 1 a 7 na NVI, Nova Versão Internacional. Está escrito: da tenda do encontro quer dizer também tenda da congregação em outras versões, tá? O Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Graças a Deus. Meus amigos e irmãos, Deus deu instruções detalhadas de como o povo deveria sacrificar a Ele. 5 sacrifícios foram especificados. Os primeiros 3 eram voluntários, os 2 últimos obrigatórios. No capítulo 1 especifica o holocausto. O holocausto é mencionado em primeiro lugar porque representa a parte de Deus na obra de Cristo. Expressa no Novo Testamento em passagens como João capítulo 10, Efésios capítulo 5, Filipenses capítulo 2. Meus irmãos e amigos cristãos, quando pensarmos na cruz, ao invés de contemplarmos a nossa salvação, primeiro consideremos a satisfação que Deus encontrou na pessoa e obra de seu Santo Filho Jesus Cristo, obra perfeita para nos trazer redenção e salvação. E somente animais domésticos é que podiam ser sacrificados. Para o holocausto, 3 tipos de vítimas poderiam ser apresentados para esta oferta. Algumas diferenças eram evidentes na maneira de ofertá-las. Por exemplo, apenas as ofertas de animais eram cortadas em pedaços e colocadas sobre o altar. Mas em cada caso subia aquele aroma agradável ao Senhor. Tal foi o efeito do fogo do julgamento que recaiu sobre a santa vítima na cruz, Jesus Cristo, e expôs nos menores detalhes a excelência da oferta sem mácula, grande dor que sofreu o meu Jesus pelos nossos pecados. Meus irmãos, há a questão sobre como usar o tabernáculo do culto, respondido aqui pela voz vinda da glória divina que pairava sobre a arca no Santo dos Santos. A tenda da congregação foi o nome do lugar onde Israel se reunia para encontrar-se com Deus. Por isso que a versão que nós lemos, ela fala-se tenda do encontro, porque é uma versão mais próxima do original, O lugar da revelação essencial para a vida espiritual do povo de Deus. Os holocaustos foram os primeiros sacrifícios revelados porque eram os que deviam ser oferecidos frequentemente e significavam dedicação e consagração espontâneas e totais a Deus. Era um sacrifício de arrependimento pelo pecado cometido, além de representar o desejo de purificação da culpa.
Logo, o holocausto indicava autodedicação ao culto a Deus. Essa oferta é chamada de holocausto porque era exigido que o animal sacrificado tinha de ser completamente consumido pelo fogo, com exceção do papo e pena das aves, não é isso? Muito bem. O sacrifício ele era levado para Deus, no Santo dos Santos, como nós lemos aqui, oferecido perante Deus e não perante os homens. O gesto simbólico de colocar a mão sobre a cabeça do animal retratava a transferência do pecado de quem ofertava para o animal sacrificado, com uma possível oração de arrependimento e súplica de perdão, como fez Davi no Salmo 51. Portanto, um sacrifício substitutivo que prefigurava o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, o Cordeiro mudo, como foi profetizado por Isaías no seu livro no capítulo 53, e Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos e amigos cristãos, expiação significa cobertura, como é definida no Salmo 32, bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, oh aleluia, né? Porém, teologicamente, a expiação, ela só cobria o pecado temporariamente, não eliminava o pecado, nem o juízo futuro, como o autor de Hebreus no capítulo 10, versículo 4 diz: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Mas o sacrifício de Cristo, oferecido uma vez por todas, expiou completamente o pecado, satisfazendo a ira de Deus para sempre e nos garantindo salvação eterna. Olha só o que o autor de Hebreus fala no verso 12 do capítulo 9. Olha, não foi, né? Não foi pelo meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue que ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E João nos fala na sua epístola 1, versículo 2 do capítulo 2, dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas pelos do mundo inteiro, graças a Deus. Esta foi a obra representada em Levítico, em Jesus Cristo, graças a Deus, cumprida no Novo Testamento. Vamos orar agradecendo por esta palavra de hoje. Obrigado, meu Senhor Jesus, por demonstrar o teu amor por mim, pois sofreste a mais dura morte nesse mundo. Para demonstrar o meu amor por ti, ajuda-me a viver para ti em todas as coisas, que os meus talentos sejam para ti, a minha força, o meu entendimento, seja para te adorar, para te exaltar, Senhor, justiça minha. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, trazendo a iluminação que você precisa para entender a palavra de Deus, e que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus.